Amém, glória a Deus. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, a igreja de Sardes era uma igreja que tinha nome de que vives, mas está morto. Tem nome de que vive e está morto. Deus pede para essa igreja ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz aquele que é santo. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tende pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já fazem 2016 anos, né? A última carta, a sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com o colírio, para que vejam. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer-lhe, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome desse Deus. Agora nós já terminamos de ler as cartas. Vamos para a visão do trono. No capítulo 5 fala da visão do trono da majestade divina. Aliás, no capítulo 4 fala da visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante ao águia voando. E o quarto animal tinha cada um respectivamente 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras e que é o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça aos que estavam sentados sobre o trono, que vive para todo sempre. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Essa visão do trono da majestade divina é maravilhoso. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu,
Nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciões, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, línguas e povos e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostravam-se e adoravam o que vive para todo sempre. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito maravilhoso a leitura da palavra de Deus, amém. Capítulo 6 de Apocalipse, abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. O inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte.
e o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam os montes e aos rochedos: cai sobre nós, a esconder-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá se resistir? Amém.